Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima no coração de cada um de vocês. Eu me chamo G, faço parte da Renovação Carismática Católica da cidade de Tibau e da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Grosso. Venho nesse dia de hoje, junto a vocês, refletir um pouco, falar um pouco do Evangelho que Jesus Cristo nos dá nesse dia de hoje. Esse Evangelho que a nossa igreja nos coloca para a gente ter um momento de meditação, para a gente ter um momento de escuta do Senhor, do que o Senhor quer nos falar nesse dia de hoje. Então, meus irmãos, se você tem tua liturgia diária, coloca no dia de hoje, 28 de abril de 2020, ou se não, pega a tua palavra mesmo e coloca em João 6, do 30 ao 35. Mas nesse momento, abre o teu coração, abre tua mente, escuta verdadeiramente o que Jesus quer nos falar, o que Jesus quer te dizer, o que Jesus quer me dizer. Essa palavra que a nossa igreja nos coloca diariamente para nos fortalecer. Palavra essa que foi dita naquela época quando Jesus foi morto, naquela época quando Jesus estava ao meio aos discípulos, hoje faz sentido na nossa vida aqui. Então, preste bem atenção o que Jesus quer te dizer, o que Jesus quer te falar. Amém, meus irmãos? Então, se você já pegou sua palavra, abre ela no Evangelho de João 6, do 30 ao 35. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eles perguntaram: que sinais realizaste para que possamos ver e acreditar em ti? Que obra fazeis? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: dele a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá mais sede. Até aqui a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus nesse evangelho de hoje, Jesus começa a nos contar como se fosse, João começa a nos falar como se fosse um começo de uma discussão. Aquele povo questionava Jesus, questionava o Senhor. Que sinal realizaste para que possamos ver e acreditar em ti? Ali com certeza Jesus pregava, Jesus já falava que ele era o Filho de Deus. Jesus já mostrava, Jesus já tinha feito até milagres, mas aquele povo não acreditava ainda que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles perguntavam ao Senhor para que Jesus dissesse com suas palavras, como se fosse: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E Jesus não precisava que aquele povo realmente tivesse a real consciência que ele fosse o Filho de Deus só porque ele fez as obras. E sim que aquele povo sentisse que ele era o Filho de Deus realmente de coração. E aquele povo questiona: mas os nossos pais comeram no deserto o maná. Aquele tempo, quando Moisés caminhava para a terra prometida, aquele povo se desesperava e clamava e pedia a Moisés: a gente sente fome, a gente sente sede, estamos aqui sem conseguir mais ter força. E Moisés clamava a Deus e Deus não deixava faltar. Aquele povo não morria de fome, aquele povo não morria de sede. Mas o pão que Moisés clamava a Deus naquele momento não era esse pão que Jesus Cristo veio nos dar. Não era o corpo de Cristo, e sim um pão para saciar a fome. Para saciar a fome do seu corpo, a fome física. E Jesus Cristo não.
Jesus Cristo veio para saciar a nossa fome de espírito, a nossa fome de sentir a presença de Deus. E é isso que nós fazemos quando nós vamos diante da Santa Missa. Ali nós recebemos o corpo de Cristo e sentimos a presença do pão espiritual que nós necessitamos. Aquele povo naquele momento não tinha tido essa experiência de receber Jesus Cristo. Jesus estava diante dele, Jesus estava falando com aquele povo. Hoje nós passamos um pouco por isso. Nós não podemos ir à nossa igreja, nós não podemos estar na nossa Santa Missa, presente realmente em corpo, mas a gente tem experiência espiritual. Mas a gente tem essa fome de estar na Santa Missa e receber a Sagrada Eucaristia. Receber o pão de Jesus Cristo. Receber esse pão consagrado. Esse pão que é Jesus, transformado para nós católicos. Meus irmãos, aquele povo esperava um Messias enviado por Deus, um Messias que fosse um homem guerreiro. Mas um homem guerreiro que lutasse ali com espada, como muitos fizeram, muitos profetas do Senhor brigaram, lutaram durante todo o Velho Testamento. Como Davi lutou. Era esse Messias que aquele povo esperava. E naquele momento aquele povo ficava desnorteado, vendo Jesus Cristo falando em amor e querendo converter aquele povo só com sua palavra. E eles perguntavam: então, o que sinais realizaste para que possamos acreditar? E Jesus fala: se você tem fome, a verdadeira fome que você tem de estar na presença do Senhor, eu estou diante de ti para te dizer isso. Quem come desse corpo não terá mais fome. Quem bebe dessa água não terá mais sede. Jesus Cristo nos convida a participar desse banquete. Jesus Cristo nos convida a participar desse banquete, que é estar junto dele, que é estar na tua presença, que é estar na presença do Senhor. Meu irmão, se você se vê nesses dias, com tudo isso que vem acontecendo no nosso mundo, distante de Jesus, se você se vê nesse momento desesperador, distante de Jesus, faz essa experiência. Faz essa experiência, por isso que eu te pedia no começo desse vídeo, faz a experiência de ouvir a palavra de Deus, de escutar, de prestar bem atenção no que Jesus quer te falar. Muitas vezes a gente se desespera e busca alimento para o nosso corpo. Hoje pessoas sofrem desesperado em busca do alimento para o corpo, que se faz necessário sim. Mas quando a gente primeiramente tem um alimento do Espírito, que é Jesus Cristo, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: nenhum outro alimento irá faltar na nossa vida. Jesus nos fala: quem come desse pão terá a vida eterna, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Então, Jesus nos ensina que se a gente buscar Ele, se a gente estiver diante dEle, se a gente clamar a Ele, apesar de tudo que nós passamos na nossa vida, meu irmão, nada Ele deixará faltar. Muitos hoje perguntam ao Senhor: por que, Senhor, eu passo por tudo isso? Por que, Senhor, eu passo por esse desespero, por essa dor? Que mal eu fiz? O Senhor nesse momento está me deixando sofrer por todo o mal que eu fiz? Jesus, meu irmão, Ele só quer que você abra o teu coração. Ele só quer que você tenha essa experiência de pedir e de clamar esse pão que é Ele, Jesus Cristo. Essa água que é Ele, Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, eu te convido a fazer essa experiência. Pega essa palavra quando você encerrar esse vídeo e faz essa experiência de cada palavra que aqui Jesus vem nos falar. Pois Jesus é o pão de Deus, é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus Cristo é o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. A gente necessita sim do pão para o nosso corpo, para nós se fortalecer. Mas o principal desse mundo, do pão que a gente necessita, é o pão de Jesus Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo.
Já que a gente não pode nesse momento estar na Santa Missa, tenho certeza que várias pessoas aqui sentem falta, sentem um desejo imenso de estar diante de Jesus Eucarístico. Mas nós sabemos que tudo isso vai passar logo, logo. E nós vamos ter essa experiência de estar recebendo o corpo de Cristo. Olha só que experiência maravilhosa. Estar diante da hóstia consagrada, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, faz essa experiência espiritual. Recebe Jesus Cristo no teu coração. Amém, meus irmãos? Eu fico por aqui, agradeço cada um de vocês que assistiu esse vídeo e te peço, faz essa experiência de receber esse corpo e essa água que é Jesus Cristo na tua vida. Fique todos com Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da sua mãe no seu coração. Amém, meus irmãos?